Salve, empreendedores! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast, Desafio de Empreender. Hoje eu trouxe um cara que manja muito, é um cara que eu estou muito feliz de ele estar aqui de volta. Falo de volta porque a gente já teve um contratempo aí, né? Então, acontece nas melhores famílias, mas a gente não desistiu, ele não desistiu da gente, por isso eu estou mais grato ainda. Gui, seja bem-vindo novamente aí, cara. Vamos ver se dessa vez dá tudo certo. Vai dar, já deu, cara. Obrigado pelo convite mais uma vez. E é sempre bom bater papo, cara, com pessoas interessantes, inteligentes. E, cara, para mim vai ser um prazer mais uma vez estar aqui. Aquela primeira vez não foi perdida porque o papo rolou, foi muito bom, cara. E agora a gente só vai gravar. Então, para mim tá excelente, cara. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Exatamente. E também, cara, se tivesse sido ruim, a gente Exato, falar, já serviria como, né? Nem Exato. Vou chamar o Gui de volta porque, cara, não rendeu. Mas Boa, você cara. tá aqui também é um bom motivo por causa Legal. disso. Mas assim, vamos ter que voltar a algumas questões que eu acho que são importantes, Claro. né? As pessoas te conhecerem. Fala quem que é o Gui, empreendedor, pessoa, o que você quiser, fica à vontade. Legal, cara. Bom, quem é o Gui? O Gui é um cara inquieto, um cara curioso, um cara sempre em busca do que o mundo tem para dar, assim, de forma geral. Falando um pouco da minha história, né, mais convencional, assim, sou formado em engenharia de telecom pela PUC, mas desde muito cedo, assim, eu já percebi que a minha não era o bit byte, a tecnologia em si, e sim pessoas. Então, desde muito cedo eu já direcionei minha carreira para projetos, liderança, gestão de projetos, gestão de pessoas, e aí, obviamente, olhando muito para isso e algumas influências também familiares, é um cara que sempre teve ali a chavinha do empreendedorismo ligada, né? E aí, em alguns momentos, essa vontade ela apareceu e aí eu pude empreender uma ou duas vezes, mesmo voltando para o corporativo, e hoje, saí do corporativo já faz algum tempo, hoje eu sou um empreendedor, atuo em algumas frentes, em alguns negócios, mas o meu negócio principal, a minha vocação, digamos assim, é facilitar conhecimento, é passar conhecimento sobre algumas áreas, alguns temas que depois a gente pode até abrir aqui, mas de forma geral é treinar pessoas para que elas entendam o momento que a gente está, a adaptação que precisa ser feita, para que elas continuem relevantes, né, no mercado de trabalho, no mundo em plena evolução e constante mudança. Então, o Gui hoje é um cara que empreende nesse segmento, o segmento da educação, segmento de formação de pessoas, treinamentos, inspiração, para que as pessoas entendam o mundo que a gente vive hoje e como que elas podem se adaptar melhor a esse mundo. Esse é o Gui, sabe? Mas, de forma geral, um cara curioso, um cara inquieto, um cara que assim, por esses comportamentos é chamado de cara fora da caixa, disruptivo, não tem nada disso, é só um cara curioso no mundo, basicamente é isso. Esse é o Gui. Mas você acha que esse comportamento mais inquieto que te puxou mais para empreendedorismo, teve algum momento assim que você falou, nossa, eu estou inquieto demais aqui, sendo talvez um CLT, eu preciso fazer as coisas do meu jeito? Cara, assim, em algum momento... bom, primeiro, inquietude sempre foi um dos comportamentos que eu tive, uma das minhas características, e em algum momento eu me vi contestando valores e princípios da empresa que eu estava ou das empresas que eu estava, né? E aí, quando eu começo a contestar, né, os valores, os princípios, aquilo que me motiva ali dentro, ou o propósito, acaba caindo naquela situação de, caramba, será que é isso que eu quero da minha vida? Será que não é? Tinha toda uma questão de liberdade, uma liberdade não do ponto de vista financeiro, que é óbvio que a gente busca, mas uma liberdade de, puxa, o dia tá bonito, eu não quero ficar no escritório hoje. Eu posso trabalhar de madrugada, posso trabalhar de noite, mas nesse momento agora eu quero sair, dar uma andada, quero tomar um café, conhecer alguém ou trocar uma ideia com algum amigo, né? E isso, obviamente, o trabalho convencional, né? O CLT, ele não nos dá essa abertura, não permite. E aí eu comecei a conflitar essas coisas, né? A vontade do Gui mesmo, enquanto pessoa, vivendo no mundo e vendo as oportunidades que existem, que existiam, passando às vezes, porque você está meio preso nesse regime, óbvio, por questões óbvias e por questões lógicas, né? Você bate ponto, você tem toda uma obrigação e tal. E aí, quando eu comecei a conflitar isso, eu falei, não, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não estava feliz, né? E quando eu não estou feliz, cara, não adianta. Eu posso estar ganhando muito bem, eu posso estar com muitas oportunidades ali, mas se eu não estou feliz comigo ali, naquele lugar, não me vejo num futuro, eu vou me movimentar. E foi isso que aconteceu. Isso aconteceu mais ou menos ali em 2019. E de lá para cá eu vim empreendendo e, cara,
Cara, é o que eu sempre falo, né? Algumas pessoas vêm para conversar comigo e falam, pô, cara, trabalhar fora na sua empresa, pela sua camisa, você deve trabalhar de uma forma bem mais saudável, sustentável, tranquila. Eu falei, cara, não é isso. Eu trabalho muito mais do que eu trabalhava no CLT, só que hoje eu trabalho com duas visões. Primeiro, eu trabalho para minha camisa, eu estou suando para o meu negócio, né? Ou seja, eu estou me esforçando, me entregando para aquilo que eu acredito de verdade. E o segundo é porque você vive a tua vida vira o trabalho, né? É o que eu chamo de lifestyle. Minha vida hoje é o trabalho e tá tudo bem. Porque você pensa no teu negócio 24 horas por dia. Tudo que você olha, tudo que você vê, uma notícia, uma informação, um post, você fala como é que isso reflete no meu negócio, isso impacta, não impacta. Então, assim, o tempo todo você está pensando no teu negócio, né? Então, trabalha mais, mas é um trabalho que tem acho que uma realização maior também, sabe? Então a chave do empreendedorismo virou mais ou menos ali quando eu comecei a contestar valores e princípios das empresas que eu passava, essa rigidez, né, que a gente tinha, né, pelo menos pré-pandemia, de bater ponto, de estar fisicamente ali o 100% do tempo, ou ter que trabalhar nos horários predefinidos. Eu sou um cara muito noturno, né, muito da madrugada, então também não encaixava, e aí eu tomei uma decisão de, ok, vamos tentar a vida fora do corporativo, e graças a Deus foi uma decisão acertada, assim. Estou bem feliz e eu acho que com algumas entregas de bastante impacto assim, para os clientes que eu atendo hoje. E nesse momento, assim, como é que estava a questão, por exemplo, sempre tem um impacto familiar, geralmente, né? A pessoa, mas vai sair? Sim. Como é que foi para você ter essa parte, assim, questão da tua esposa... Possivelmente ela te apoiou, né? Imagino que sim, mas como é que foi essa questão, preocupações com a parte financeira, que geralmente é uma das principais, né? Cara, eu sou meio irresponsável e inconsequente, tá? Não fiz da maneira certa, não tive um planejamento, uma estratégia, né? Não fiz assim. Mas voltando até o ponto que você trouxe da família, né? Antes de entrar em como foi, sim, cara, minha esposa me apoia totalmente, também de forma irresponsável e inconsequente. Mas super apoio, cara, tive dela, meus filhos ali, enfim, né, pequenos, mas de qualquer forma, sempre ali comigo também. E aí, cara, o que acontece, né? Meus pais, nesse momento que eu fui empreender de verdade e sair realmente tomar outros rumos, meus pais já não estavam aqui, já não estavam comigo, né? Isso também me dá uma liberdade um pouco maior de meio que tomar as ações por aquilo que eu acredito, sem também muita influência externa, que é importante você ouvir os colegas, os amigos, os familiares, os pais, mas eu acho que no final é a tua decisão, é aquilo que te move, né? Então, meus pais não estando aqui, e eu tendo passado com eles umas experiências interessantes nesse sentido, porque minha mãe trabalhou muito a vida inteira, muito, cara, muito, muito competente, mas no final de vida, cara, você vê que assim, o patrimônio dela, e de fato, assim, o patrimônio financeiro dela, ela não refletiu o tanto que ela trabalhou na vida. E aí, por um lado, se isso não refletiu no patrimônio e também não refletiu na vida social, né? Ou seja, a gente não viajava o mundo, a gente não fazia grandes coisas. Eu tenho lembranças, óbvio, com a minha mãe, mas assim, coisas muito de sábado e domingo, né? E aí você fala, puxa, peraí, se por um lado ela trabalhou pra caramba, entregou muito, foi muito competente nas áreas que ela atuou, e isso não deu a liberdade financeira, talvez aqui também já seja um gatilho para eu tentar outras coisas, sabe? E foi mais ou menos assim. Voltando na parte da estratégia agora. Cara, não teve muita estratégia. Eu sou um cara muito impulsivo, assim, italiano, né? Muito sangue quente. E aí, quando eu tomei a decisão eu lembro exatamente o momento que eu tomei a decisão, era numa sexta, na segunda eu já entreguei minha carta, né? Então não teve muito planejamento, não teve muita estrutura não, foi meio irresponsável, inconsequente de fato, assim, mas sempre acreditando em algo, né? Sempre acreditando no que eu fazia, no que eu queria fazer. E aí, desde o momento zero, que foi o momento que eu decidi sair, as coisas começaram a andar. Óbvio que não na velocidade que a gente espera, não da forma como a gente quer, mas eu já tive essas aberturas em alguns colegas, por algumas empresas e tal, e a coisa começou a andar. E aí eu não tive nem muito tempo para perceber os erros que eu cometi no processo ali de transição, sabe? Só foi. Não recomendo para ninguém, porque isso cobra seu preço também, né? Claro. Mas foi mais ou menos isso. Então, não tive nenhuma estratégia, nenhum plano. Mas eu indicaria para quem pensa, para quem está com a chave virada já para o empreendedorismo, fazer a coisa com um pouco mais de planejamento e calma, porque você tem mais fôlego para errar no início ou para encontrar caminhos, né? Porque isso pode levar algum tempo de fato, tá? E você chegou a pensar, ou você chegou a fazer de alguma maneira na paralela, assim, o que você já faz hoje, você caminhou junto com o CLT ou não? Você precisava realmente virar 100%? Boa, cara.
A minha lembrança, não tenho tanta lembrança assim do momento que a coisa aconteceu nesse sentido, mas eu acredito que ali nos últimos 6 meses já dentro do corporativo eu já atuava em parceria de alguma forma, né? Ou com alguma escola de negócio, ou enfim, para alguma empresa ou outra. Mas eu tenho a lembrança de que não era algo grande, tanto que quando eu saio, apesar de saber o que eu queria fazer, eu não sabia como fazer. E aí eu vou por caminhos distintos, né? Então eu fundo uma empresa que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, que é uma empresa de telecom, de tecnologia, e não tem essencialmente nada a ver com o que eu queria fazer ou o que eu faço hoje. E abro outra empresa que também não dá certo, quebro a outra empresa de outro segmento, de outra coisa, até eu me encontrar e falar, não, legal, é isso que eu gosto de fazer, eu já fiz uma vez, já fiz 2 vezes, é isso aqui. Então, hoje, assim, 2019 para cá, a gente está falando do quê? Uns 6 anos, acho, quase 7 anos. Hoje eu posso falar para você, inclusive tive uma conversa hoje de manhã com uma pessoa que eu falei, hoje as coisas estão bem mais claras para mim, hoje, literalmente hoje, não é expressão não. As coisas hoje estão bem mais claras para mim. No momento que eu saí, não. Foi muito pelo impulso e talvez eu saísse com um pensamento de não quero mais, mas ao mesmo tempo assim, em 3 meses eu dou uma tranquilizada e de repente eu volto para algum lugar, procuro algum emprego, né? Sim. Então, eu não sabia exatamente como fazer, mas eu sabia mais ou menos o que me fazia feliz. E aí as coisas foram caminhando e hoje, 7 anos depois, olha só, né? Quase 7 anos depois, eu posso falar para você, Rafa, que hoje está muito claro para mim assim, os caminhos, os objetivos, onde dá para chegar, onde eu quero chegar, etc. Mas não é algo tão fácil, tão simples, inclusive se as pessoas puderem, né? Ou quem quiser virar a chave do empreendedorismo de verdade e se provar, se testar em paralelo, porque eu acho que o ponto é o seguinte, empreender requer muita inteligência emocional, requer muita inteligência, muita organização financeira, né? Tem que ter um planejamento de fato, porque o dia a dia, a montanha-russa das emoções, dos ciclos financeiros que as empresas vivem também, ela mexe com você. E se você não tiver essa resiliência, se você não tiver preparado, essa casca, provavelmente você vai sofrer muito e de repente não vai conseguir executar o teu plano. Então, se preparem, tentem rodar em paralelo uma parte disso, né? Um protótipo do que será teu negócio, um MVP de noite ou nos finais de semana, enfim, para sair com um pouco mais de clareza nessa visão. Eu não saí com tanta clareza assim, mas hoje, graças a Deus, eu me encontrei por tentativa e erro, aprendizado mesmo, né? Mas mesmo você não tendo saído ou tendo feito, você falou, foi meio inconsequente, às vezes, né, que a gente vai no impulso e na minha parte eu tinha uma retaguarda financeira, eu tinha me planejado para isso, mas não da forma talvez que fosse o ideal também. Eu tinha reservas, mas a gente também não quer usar, né? Exato. Ao mesmo tempo, eu tinha muita vontade de fazer as coisas ali que o trabalho CLT não me deixava fazer. Exato. Só que assim, não é um negócio do nada, assim como o seu, né? Eu vou sair agora para ver o que vou fazer e decidir o que empreender. Você já tinha uma linha. Acho que isso é importante. Não, isso é fato. Assim, a linha que eu queria seguir, eu já tinha. Que era essa linha de estar no palco, palestrar, treinar. Por quê? Porque eu fiz isso muito tempo dentro das organizações. Né? Inclusive, a primeira vez que eu fiz dentro do corporativo, aquilo me acendeu uma chama. Falei, olha que legal. Mas não a ponto de empreender nisso. E depois eu fui me reconhecer como, puxa, não, é isso aqui, esse é o meu caminho, né? E fato, cara, por mais planejamento que a gente tenha, né? A gente não quer gastar aquilo que a gente reservou, a gente tem esse cuidado, né? Tem que ter esse cuidado, tem que ter esse carinho. Então, é muito importante que as pessoas entendam também o que é mais vocacional para ela. Porque uma coisa é assim, né? Vender caneca. Agora vender caneca é um novo negócio, todo mundo está ganhando dinheiro com isso. E aí a pessoa vai atrás do dinheiro e não atrás de um propósito, né? E eu já fiz muito isso na minha vida, principalmente no início de empreender, do empreendedorismo, que é onde está dando dinheiro, vamos jogar lá, vamos atuar lá. Você pode até ganhar algum dinheiro em algum nível, mas aquilo não se sustenta, porque ou você vai sair do mercado, vai ser expurgado, ou você vai quebrar. O propósito é o que mantém a chama viva, né? Então, tentar encontrar um propósito ou algo mais vocacional vai te ajudar a se manter firme nesse negócio. Se não, cara, a chance de quebrar a cara é grande, é bem grande. Então, entender qual é a linha de atuação, o que é aquilo que te faz feliz, qual é mais ou menos o teu propósito, um planejamento, uma estratégia. A tendência hoje é de sucesso, eu acho que até razoável, sendo bem honesto, com tantas ferramentas que a gente tem, né? A gente pode entrar depois aí com relação à IA, mas a gente tem a questão do marketing digital que está bem acessível também, né? No sentido do conhecimento.
Então, se for bem planejado, se for bem estruturado e se for algo que resolva uma dor de negócio, uma dor do mercado, a chance de sucesso ela é razoavelmente grande, assim, na minha visão, né? Sim. E, cara, eu falo bastante de dinheiro, é um assunto que é importante em qualquer área, para todo mundo, mas eu concordo 100% contigo nesse sentido de que quando a pessoa vai só pelo dinheiro, chega um ponto que realmente não vai mais. Até porque, pelo que você falou do empreendedorismo, e eu também compartilho disso, a gente trabalha muito mais, a gente está pensando no negócio o tempo todo. Já pensou você estar no negócio mais tempo, pensando o tempo todo numa parada que você não curte, assim? Isso, cara. É bizarro, assim. É bizarro. Vai ser pior do que você tá no CLT. Vai ser pior. Por isso que eu digo, tem uma questão de perfil também, né? Sim. Eu tenho colegas que o perfil deles é receber orientações, ordens, caminhos, e não construir isso. E tá tudo bem, porque a gente precisa disso também. Sim. E são perfis, como eu falei, são perfis mais conservadores, ou mais arrojados, ou mais, né, enfim, dinâmico isso. Então, se você busca empreender só por causa do dinheiro, é uma ilusão. É uma ilusão. Você pode ganhar dinheiro em algum momento, mas isso não vai sustentar, é um fato. Ou, mesmo se sustentando, você vai ser um empresário, um empreendedor muito, muito pouco realizado ou infeliz. Mais infeliz, talvez, do que no corporativo. Porque em algum momento você vai perceber que dinheiro não é tudo, né, cara? E aí, quando essa ficha cair, talvez ou seja tarde demais, ou você já não tenha a chama que precisa ter, ou a idade, enfim, a energia, né? Então, e aí a dica que eu posso dar aqui nesse contexto, cara, é porque eu passei por isso. Eu persegui muito o dinheiro por algum tempo na minha vida de empreendedor. E quando eu percebi que, cara, ok, eu entendi onde ele está e até é engraçado, quanto mais eu ia atrás dele, mais ele se afastava, né? Isso. É bizarro, mas é isso mesmo. Por quê? Porque o dinheiro ele quer o propósito, ele vai chegar para quem entrega com tesão, com paixão, né? E aí, quando eu descobri o propósito, cara, eu esqueci a parte financeira nesse sentido. No sentido de só olhar para o dinheiro e só ver quanto fatura e ver quanto rentabiliza e etc. Para buscar o propósito e aí a consequência é o dinheiro. Aí é legal, porque você está entregando algo e sendo rentabilizado por aquilo que você acredita de fato. Aí, cara, aí a realização chegou, né? Então, hoje eu estou nesse caminho de ter essa realização. O que eu faço é algo que me motiva, é a minha chama. E agora a gente precisa estruturar, né? Nesse momento do meu business aqui, é estruturar a parte financeira para que isso sustente o meu propósito, né? Fechando a conta aqui, cara, aí eu posso dizer que você teve sucesso, pelo menos nessa parte aqui, né? Aí tem toda a questão familiar, questão espiritual que também envolve, né? Sim. Mas nesse sentido aqui, somente do negócio, eu acho que quando você entrega e rentabilizado pelaquilo que você acredita, porra, cara, aí é muito golaço. Aí é golaço. É o que eu falo aí para os meus amigos, né? Que vêm conversar, tomar café. Cara, eu não trabalho, velho. Eu literalmente não trabalho nenhum dia da minha vida mais. Eu faço aquilo que eu amo. É óbvio que tem dia que é muito bom, tem dia que não é tão legal. Normal, mas né? assim, cara, não tem aquele domingo escutar a música do Fantástico e falar, puta, amanhã é segunda. Não tem pra mim, cara. Segunda-feira é um dia... Às vezes dá aquela vontade de falar, puta merda. Animal, cara. Segunda-feira, vamos embora. Feriado, às vezes nem lembra que tem Exato, feriado, né? exato. Porque é meio normal ou ficar bravo. Antes era totalmente o contrário. Exato. Mas, assim, tem um ponto importante sobre essa parte de dinheiro, que é uma parte que eu gosto e precisa ser falada também, que é a seguinte: é importante que as pessoas, quando vão empreender, que elas busquem coisas também que possam ser rentabilizadas. Exato. Né? Não é 880. Não é só Exatamente. trabalhar pelo dinheiro, mas também não é, eu vou trabalhar com o negócio porque eu gosto, mas pô, não dá dinheiro, ninguém compra. Rafa. Você tem que entender um pouco de margem, um pouco dessa questão de quanto sobra de margem líquida, margem bruta, porque é isso que vai fazer você sobreviver ali fora, né? Então é muito importante, pelo menos uma base, um conhecimento básico das coisas e do planejamento disso, porque senão também não faz sentido, você não vai virar uma ONG, né? E tá tudo bem também se forem ONGs aí o propósito da galera. Mas o ponto como que você vai rentabilizar o teu negócio, seja um negócio intelectual como o meu, ou seja um produto, um serviço, enfim, né? Então é bem importante mesmo, cara. Porque a galera, putz, cara, tem muita gente que vai nessa do 880, ou vou só pelo dinheiro, com tudo que dá dinheiro, ou eu realmente vou porque, mas o que eu gosto não dá tanto dinheiro, mas é o que eu gosto. Aí também não é sustentável. Vai chegar um ponto que você vai se frustrar, né? É vender a arte na praia. Muito bom, você tá na praia, mas e aí, né, cara? Alguma hora vai ter que pagar as contas, né? É fato. Tem que casar, tem que ter uma simbiose. E é por isso que eu digo ali que quando você encontra essa sinergia entre esses dois mundos de propósito e o business, né? Que se paga e que te faz e que permite você viver, né? Óbvio, não só se pagar.
aí, cara, você tá num estágio muito legal desse modelo, né? Enquanto isso aqui tá desequilibrado, cara, é sofrimento. É Sim. sofrimento. E é tudo processo, né, Gui? As pessoas também, às vezes, elas acham, pô, eu vou aqui, vou começar, vai dar um tiro certo. E pode acontecer, com certeza. Mas tem processos. Eu mudei muito. Eu também, por coincidência, ele foi mais ou menos ali 2019 Legal. que eu saí da empresa. Mais ou menos não, foi 2019, então fazem 6 anos que eu saí do CLT e tinha uma posição de liderança e tudo mais. Mas a gente sempre ficava naquela, né? Ah, será que se eu colocar toda a minha energia no que eu quero aqui vai dar certo e tal? E ao longo desse tempo, eu fiquei no nicho de finanças, mas as coisas que eu aprendi, a forma que eu trabalho hoje é muito diferente. Eu estou enxergando coisas que eu nem enxergava lá atrás. Então, isso é legal, cara, né? porque é uma maturidade. Às vezes você tem uma ideia de negócio, eu posso apostar que 99% das pessoas que têm uma ideia de negócio e que estão rodando esse mesmo negócio hoje, passado um tempo, eles estão rodando um negócio diferente daquele inicial ou da visão que ele tinha enquanto produto, serviço. Porque a máxima é, o mercado vai te dar o sinal, cara. Não adianta você achar que você tem alguma coisa maravilhosa na tua mão. Na hora que você for pro mercado, ele vai te dar o recado. Sim, queremos, não queremos, ajusta, não ajusta. E aí você vai pivotando, vai ajustando, vai modelando. E essa é uma das graças, acho que para mim, pelo menos do empreendedorismo, é a modelagem do negócio. Sabe? Então, as cores, a logo, o site, o serviço, o produto, o valor, a entrega, o modelo, o processo que você comentou. E essa, para mim, é uma das graças, inclusive, do processo de empreender, que é modelar da forma como você acredita, jogar para o mercado, receber feedback e ajustar. Isso é muito legal. E se os timings forem complacentes, forem integrados, isso for acontecendo enquanto você já consegue rentabilizar alguma coisa, cara, aí é muito bom, porque você está voando e está ajustando o avião e trocando o motor para um motor melhor em pleno voo. Isso é muito legal. É claro que tem os percalços, tem os problemas. Sim. Qualquer lugar tem. Qualquer lugar tem. Seja no CLT, no empreendedorismo. Tem os prós, tem os contras. Tem dia realmente que eu penso assim, 18 horas. Quero fechar o computador, ir para casa e descansar. 15 horas, às vezes. Mas tem e-mail para responder, tem arquivo para mandar, tem... Não adianta. Então, prós e contras, perfil do empreendedorismo também tem que ter, né? Porque senão você vai sofrer. Mas eu posso dizer, cara, que é muito realizador, cara. É muito gostoso, assim, sabe? Você ter o teu negócio e atuar e rodar ele da forma como você mais acredita. É muito bom, cara. E como que você lida, Gui, com um dia ruim? Que comigo acontece direto. Tem dia que, por mais que eu goste do que eu faço, eu falo, putz, hoje sei lá o que aconteceu, eu não tô afim de fazer nada, não tô afim de responder. Como é que você costuma fazer? Legal, cara. Eu sempre tento usar... Ter fôlego. O que eu quero dizer com isso? Assim, eu tento fazer... inclusive, eu falo muito essa fala, assim, eu falo muito essa frase. Fazer acontecer do meu jeito. Então, por exemplo, cara, eu sou um cara mais noturno, mais da madrugada ali. Eu rendo muito bem ali. No dia que eu vou ter esse... Eu entro em... costumo dizer que esse é o meu flow, né? A hora que eu entro em flow ali de madrugada, vou trabalhar. Tem dias que eu vou até as 5 da manhã, 4, 3 e tá tudo bem. Nesses dias ou nos momentos que eu entendo que eu preciso de um fôlego maior, uma abertura um pouco maior para mim, eu tento não marcar reuniões de manhã, eu tento criar espaços na agenda para que eu tenha essa folga, digamos assim. Mas mesmo assim pode acontecer no meio do dia algum problema sério, tira você do centro e etc. Você tem que ter muita serenidade, cara, e autoconhecimento. Assim, eu diria para você, hoje, para mim, são duas técnicas fundamentais. Autoconhecimento para entender que um dia ruim é só um dia ruim e um dia excelente é só um dia excelente. Então, nem você é o péssimo, o pior do mundo, o lixo, e nem você é Deus, você é rei e você já conquistou o mundo. No começo da vida de empreendedorismo, o ego, né? Isso infla muito, né? Então, às vezes, você está em alguma atividade que algum jornal vai querer fazer alguma entrevista, ou vai tirar uma foto, ou vai fazer alguma coisa mais público. Cara, teu ego vai lá no alto, né? Você fala, nossa, agora saí no jornal, zerei a vida. E às vezes não é assim, né, cara? Às vezes é só uma notícia, é só alguma coisa. Então, equilibrar, se entender, não ficar tão triste e tão para baixo num dia ruim e nem achar que é Deus e reis nos dias bons. E aí o autoconhecimento entra. Então, se entender as emoções e tal. E principalmente, cara, assumir quando você tiver dias bons e dias ruins. Então, hoje é um dia ruim. Né? Eu tinha até um projeto bem maluco, e aí com relação à parte mais financeira, no sentido que é aqueles gráficos financeiros de barra, né? De ações e tal, sobe, desce. Eu tinha uma brincadeira, cara, que era anotar como se fossem gráficos
de trade, assim, de ações, os meus dias. Então eu imprimia assim, uma folha A3, eu acho, se eu não me engano, e eu ia pintando de vermelho ou verde. Pô, o dia muito bom. Putz, começou aqui, foi lá em cima, muito bom. Foi uma barra verde, muito boa. E eu ia tentando monitorar a minha vida em tendências gráficas, tipo ações financeiras, cara. Por disciplina, acabei não finalizando, mas eu acho que eu fiz por uns 40, 50 dias. E, cara, gera alguma coisa ali, cara. Você vê algumas coisas, sabe? E ali você vê que tem 2, 3 dias ótimos e um dia ruim. 3 dias ruins e um ótimo. E entender que se você tá num dia ruim, cara, se expõe menos, né? Tenta arriscar menos, não procura oportunidade nesse dia, porque se aparecer, talvez você não tenha fôlego ou cabeça para responder. E se você tá num momento bom, cara, é o contrário. Acelera, busca mais oportunidades, se expõe mais ao mercado, né? Então, eu acho que é dessa forma que eu estou fazendo hoje, mas é aprendizado, cara. Não foi fácil. Teve dias, assim, alguns anos atrás, que era de sentar no chão e assim, meu Deus, acabou minha vida, eu não sei o que fazer com esse problema na mão, vou vender bala no sinaleiro, né? E tudo passa, cara. A verdade é essa, assim, tudo passa. Então, tem que ter tranquilidade nos dois momentos, tanto no dia ruim quanto no dia bom. Perfeito, porque o dia bom também, ele pode, né... Às vezes te atrapalhar, porque você acha que está tudo bem e simplesmente foi só um dia bom, como você falou. Exatamente, cara. Exatamente. Não é que você é o craque agora. Exatamente. É só... E ao mesmo tempo o dia ruim, cara, eu às vezes... Putz, cara, será que é isso mesmo? Será que eu sou... Pô, tô entregando o que realmente... Putz, cara, não... E isso é legal, cara, porque isso é legal nesse sentido, não vivendo o momento, né? É legal olhar de fora, que assim, você se questiona o tempo todo, né? Você está se provando o tempo todo enquanto empreendedor. Então, assim, cara, hoje o dia foi péssimo. Será que o meu produto ainda é válido? Será que as pessoas querem o que eu faço? Será que o valor... E aí você questiona o negócio... Então, assim, você questiona o teu negócio pelo menos uma vez por mês, você questiona ele do início ao fim. Sim. Cara, não é possível, tem alguma coisa errada. Ou, cara, é isso, eu vou escalar. Calma. Porque aí é o que eu falo também. Às vezes uma oportunidade ou um entendimento de que as coisas estão indo muito bem e vamos acelerar, pode ser um tiro no pé também. Sim. Né? A primeira empresa que eu quebrei foi exatamente isso. Entendendo que as coisas estavam funcionando e que, né, vamos acelerar. Na hora que você acelera, é o passo maior que a perna, vai dar alguma coisa vai acontecer. E pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Então, entender a oportunidade, pensamento crítico também para isso, assim. É uma oportunidade ou é algo que é um risco que se apresenta como uma oportunidade? Eu gosto muito de eu participei de um projeto chamado Contabilizei e lá o CEO falava assim, a gente recebia muito convite, ele principalmente recebia muito convite para palestrar, para ir em evento de startup, né? Porque a empresa estava crescendo muito. E a gente falava para ele assim, por que você não vai? Pô, você nunca aceita. Ele falou, cara, isso é bom para minha avó, para minha mãe e para o meu ego. Meu negócio é aqui dentro. Eu estou trabalhando para o meu negócio, não para o meu ego. Então, isso mostra também um pouco essa maturidade que tem que ter, sabe? De entender que o negócio é o teu chefe. Os clientes são teu chefe, né? Não é que você não tem chefe, pelo contrário. O negócio é teu chefe, o mercado é teu chefe, os clientes são teu chefe. Então, muda um pouco a responsabilidade. Mas eu acho que é por aí mesmo. Cara, que massa essa visão do cara, hein? É muito legal, cara. Porra. É um ensinamento que eu levo pra minha vida, assim. É difícil, né? Porque especialmente se você tá numa empresa ali que você tá vendo, a empresa é sua, tá crescendo, é oportunidade, né? Tudo que o nosso ego quer, né? Agora é minha vez. E aí você vai se enganar e falar, não, mas se eu for numa palestra eu vou falar do meu negócio para mais um monte de pessoas e vai fazer meu negócio crescer. Será? Quem é aquela galera que vai estar lá? O evento não é teu. Pode ser que seja estratégico. Pode, exato, mas você é um recheio de alguma coisa lá, né? Exatamente. Então, assim, entre o risco de eu sair daqui, perder alguma coisa aqui, ir lá e o meu ego ficar feliz, cara, fico aqui, tá tudo bem. Se a hora que chegar um momento onde eu tiver estabilizado, tiver com a minha estrutura funcionando, né? Tiver um pouco mais de maturidade nisso, aí eu vou, participo e tá tudo bem. Mas até lá, cara, é foco aqui, vamos construir aqui e vamos embora. É muito legal, cara. Foi um baita ensinamento que ele me deu mesmo. Muito massa. E de desafios que você teve, já trazendo um pouco do próprio assunto do podcast aqui. Legal. Que empreender realmente é um desafio quase que diário. O que você entende assim, que foi talvez o principal nesses anos aí? Cara, eu acho que ainda eu colocar a minha cara num negócio. Porque, vamos lá, hoje eu atendo o corporativo, as empresas, as organizações, né? Então, a cultura lá existe, como existia lá atrás, quando eu estava lá, e hoje eu sou um pouco anti-cultura, né? Eu sou um pouco, digamos assim, o antídoto disso. Então, assim, o meu desafio é mostrar para as empresas que, independente do meu estilo, da minha forma, do boné, ou enfim, eu posso entregar algo de valor.
né? Só que eu não falo como eles falam, eu não me visto como eles se vestem muitas vezes. Isso tem mudado muito, tá? Tem mudado muito. Inclusive, eu estive numa empresa agora esses dias e era uma molecada, uma empresa de moda, assim. Então, a galera bem, sabe, as novas gerações. Aí isso não entra aqui. Agora, empresas mais convencionais, o desafio eu posso te ajudar, desde que você acredite no que eu faço e que você tenha um desafio. Tendo um desafio e acreditando no que eu faço, eu te surpreendo. Eu garanto, eu te surpreendo. Mas me dê a oportunidade, né? E aí, furar algumas bolhas nesse sentido é importante. Então, as empresas hoje, elas confiam naquelas empresas que ou elas já trabalharam, ou o mercado fala que é bom, né? Em algum nível. E aí, como a gente é uma empresa ou uma entrega menor, não tão escalável nesse sentido, a gente não tem essa prova que eles esperam que a gente tenha. Mas quando acontece, cara, é animal. É animal porque é surpreendente de fato. Os feedbacks que a gente recebe e tal. Então, acho que o grande desafio é mostrar valor independente da embalagem. O produto é muito bom independente da embalagem. Se a embalagem agradar, a gente vai ter um trabalho fantástico junto. Se ela não agradar, o desafio é a minha entrega de alta qualidade. Pode garantir, pode confiar, e aí o desafio é abrir essa porta através disso, né? Então, acho que hoje o meu maior desafio no negócio, acho que são dois. Esse, de mostrar valor independente das embalagens e quebrar algumas barreiras e algumas bolhas, furar algumas bolhas. E o segundo desafio é a estabilidade do business mesmo. Essa questão cíclica, tá? No mercado que eu atuo, vai chegando dezembro, janeiro, fevereiro, não tem trabalho, né, cara? Não tem projeto. Por quê? Porque é começo de ciclo de novo e tal. Chega setembro, outubro, é mais não do que sim que eu digo, porque é muita demanda. Então, trabalhar um pouco isso, se acalmar nesse sentido, estabilizar o processo financeiro, a gestão financeira, a gestão econômica da companhia ali, é o mais importante para mim. Esse é o maior desafio hoje para mim. Então, são esses dois, na verdade, né? Os dois maiores desafios. Quebrar barreira, furar algumas bolhas para entrega e ter uma estabilidade que me permita estar mais tranquilo nesses momentos de ciclo, assim. Entendi. Essa parte financeira eu consigo ajudar aí também. Com certeza. Nós vamos conversar. Mas realmente é desafiador, cara. Querendo ou não, uma sazonalidade ali, você já identificou e é difícil, né? Porque a gente também, da mesma forma que a gente falou dos dias, a gente não pode falar, nossa, esse mês estouramos, então agora a gente pode investir em tudo da empresa e vai dar tudo certo. Comprar uma BMW, uma Mercedes e vamos embora. Não. Porque nem sempre vai ser assim, né? Então, e é desafiador, porque chama atenção, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Você fala, nossa, agora ferrou, vou ter que fechar a empresa. E sempre tem alguma solução, né? Alguma coisa. Exato. Mas realmente é desafiador demais. Mas o que eu quero também trazer é a parte da inovação. É um assunto que uma bandeira que você levanta, você está o tempo todo postando conteúdo. Pô, quem não segue você, depois a gente vê para colocar aqui, pô, tem que seguir, cara. Legal, tem muito conteúdo de valor, de verdade. Obrigado. Porque tem muita coisa legal e importante, tanto para quem é funcionário, para quem está pensando em empreender. Isso, essas cara. Questões de inovação, mas essas questões de inovação, inteligência artificial, elas são obrigatórias praticamente, né, cara? Então, não adianta. Eu não quero, eu não sou dessa... Vai acabar sendo engolido. Né? Exatamente. Não, eu ia te cortar ali, eu acho que você pegou bem o meu objetivo, cara. Não é para empreendedor, não é para CLT, é para pessoas. O ponto para mim é o seguinte, cara. Bom, de fato, hoje uma dessas empresas, né, que eu toco e que é o meu principal business é trabalhar com inovação, com a inteligência artificial, com futurismo, né? Inclusive, acho que a última vez que eu estava, que é a primeira vez que eu vim aqui, eu acho que eu não tinha certificado ainda, então se eu tinha falado eu não lembro, mas falo agora, né? Tirei a certificação de futurista, né, por um instituto americano. O ponto é, água rolando morro abaixo, cara. Tá acontecendo, você pode pôr barricada, barreira, saco de areia, ela vai chegar na base e ela vai passar por tudo, cara. Eu costumo brincar que é um pouco como... E aí eu tô falando de inovação, IA, tô falando de todo esse cenário, né? Eu brinco muito sobre Uber e táxi. Cara, o táxi brigou muito com o Uber. Legal, ok, a gente sabe dessa história. Não tinha como parar o Uber. Não tinha, porque aquilo é comportamento, é tecnologia, chegou, acabou. O que a gente precisa fazer, cara?
Vamos ver o nosso mercado, o nosso modelo. Hoje os táxis têm aplicativos. Hoje os táxis, você chama táxis da mesma forma que você chama um Uber, né? Se eles percebessem essa movimentação lá atrás, eles ganhariam mais tempo e talvez eles concorreriam melhor com o Uber hoje. Não, eles foram para o embate, eles foram para a briga. As pessoas que estão nesse momento, nesse cenário de enfrentamento da tecnologia ou da IA ou não acreditando nisso, cara, vão ser os taxistas da vez passada. Tá? Vai acontecer, está acontecendo. E, cara, é preocupante ver a quantidade de pessoas que não está entendendo isso da maneira certa. Claro, eu não quero ser alarmista, nada disso, mas é um fato que daqui 10 anos, cara, o mundo que a gente conhece hoje não será igual. Mas isso é só uma hype, é só uma modinha. Não é, cara. Não é. A gente já passou por umas modas, por hype, isso é uma tendência, cara. E é só você ver o quanto isso já entrou na nossa vida nos últimos 2 anos, cara. Eu não passo um dia, vou falar bem a verdade, se eu estiver trabalhando, eu não passo uma hora sem atuar com ChatGPT, com Cloud, com outras IAs. E aí a gente pode falar de inovação também do ponto de vista corporativo. O quanto isso vai acelerar inovações, o quanto isso vai acelerar criação de produtos, de serviços. A gente estava falando aqui agora mesmo, né, um pouquinho antes de começar a gravação, que um insight que você tire de lá, da IA, você pode gerar outras milhões de oportunidades aqui, né? Então, vai acontecer, está acontecendo. E aí, voltando no que você falou, que eu gostei muito, que é exatamente isso que eu quero transmitir. O que eu tento passar nos meus conteúdos, tanto no LinkedIn e no Instagram, é provocações e insights para que as pessoas percebam que o mundo está mudando e o que ela precisa fazer para se atualizar. Nem todo mundo vai conseguir, nem todo mundo vai ter o perfil, nem todo mundo vai ter a energia e a idade para isso. Né? Uhum. Mas nós, assim, de uma geração 40, 45, 50 menos, a gente precisa olhar para isso. 60, 70, óbvio, né? Mas estou falando dessa grande massa de trabalhadores hoje. A gente precisa olhar para isso, cara, porque as coisas estão mudando, não vão mudar. Elas estão mudando e mudando rápido. A gente vê CEOs já falando, né, que antes de contratar vai ter que ser necessário uma justificativa do porquê não usar IA e sim contratar uma pessoa. Né? A gente vê, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é o CEO da Shopify, né? A maior empresa canadense de tecnologia. Ele mandou um e-mail interno falando, olha, qualquer contratação está suspensa até que vocês me provem que ela é necessária mesmo com a IA aqui. Então, assim, é uma coisa que vai acontecer. E quando os resultados começarem a aparecer financeiros nos balanços, né? Porque você tira custo fixo, você tira custo variável com pessoas e põe custo fixo em sistemas e ferramentas. Vai startar ainda mais essa urgência das outras empresas. Então, acho que o grande ponto, né, cara, quando a gente fala de inovação, de IA, de futuro, qual é o futuro que se aproxima? O futuro que se aproxima de fato, a gente ter bastante atividades hoje que rodam hoje sendo automatizadas. É um fato. Vou te dar um exemplo prático disso. Eu hoje consigo postar 3, 4 vezes por dia sem nenhum social media, sem nenhum conteudista, sem ninguém. Basicamente, num processo automatizado, eu consigo gerar muito conteúdo. Tá, ok. E como que ficam as pessoas nisso, né? Como é que fica o lado essencial do humano, do ser humano? Cara, é bastante preocupante no sentido de que eu acho que a gente vai passar por uma época onde a gente vai ter pessoas que não estão desempregadas. Elas não vão estar desempregadas, elas não serão empregáveis. É diferente, elas não serão empregáveis. Então, você tem pessoas e você terá vagas. Mas essas pessoas não podem entrar nessas vagas, porque elas não se capacitaram, não se adaptaram, não evoluíram, não construíram esse repertório aí. Mas, cara, voltando agora para o lado mais otimista, eu prevejo ou vejo um mundo, cara, muito mais próspero, muito mais otimista do ponto de vista de entregas de qualidade, de menor falha, de deixar o trabalho mais criativo, mais inspirador, mais com um propósito mais na mão das pessoas e não só, né, os trabalhos pesados, os difíceis, os que correm risco. Eu vi agora também, acho que está até no meu LinkedIn, uma empresa que controla o maior porto da China. E aí, cara, você olha lá o porto e você vê um monte de caminhão andando com container, um monte de guindaste e você não vê uma pessoa. Aí na sala de controle tem mais 300 pessoas operando tudo remoto, com um monte de câmera e um monte de controle. Isso é muito legal, por quê? Porque as pessoas não foram feitas para ficar mexendo com container, cara, aquilo é perigoso, é pesado, então põe elas numa sala mais segura e mesmo assim utiliza elas para trabalhar ali e fazer o trabalho que é necessário. Então isso é muito legal. E aí, de novo, cara, obrigado, porque eu acho que você entendeu muito bem o meu propósito. É tentar ajudar as pessoas a olharem para esse mundo, para o agora e falar, beleza, se eu quiser no futuro me manter relevante no mercado, eu preciso começar agora, porque senão não vai dar tempo, cara.
E é um negócio que ele é viciante, assim, pelo menos para mim tem sido mais recente. Pro trabalho, para qualquer coisa que eu vou fazer, cara. Pelo menos eu dou uma consultada. É óbvio, você não pode seguir cegamente qualquer coisa, mas para dar um start de ideia. Às vezes eu tinha um problema, entre aspas. Toda noite a gente ia deitar lá com as crianças. Pai, conta uma história, inventa uma história diferente. Agora, várias vezes, inclusive o meu pequeno, ele tem pedido, fala, não, pai, eu quero que você veja aqui com... Boa. E aí a gente dá um enredo ali, eu quero uma história disso, disso e disso. E aí inventa a história, eu conto a história, ele fica feliz, enfim. A gente consegue... Mas olha que interessante, Rafa, porque você está usando a IA para aproximar pessoas. E é esse aqui, eu acho que é aqui que a gente precisa atuar mesmo, né? Eu não deixei a IA contando a história para ele. Eu tô junto do mesmo jeito, eu só tô tornando mais interessante a experiência. E uma coisa que eu não sei como você faz, mas, por exemplo, conta uma história pro meu filho de 7 anos. Isso é uma coisa. Conte uma história de um personagem que consome água com gás e limão e que vive numa terra feliz. Você constrói um enredo para ele, né, criar a história. É diferente. Então, não é delegar, e aí eu gostei muito do que você falou, né, porque a gente precisa ter muito pensamento crítico. Eu falo muito sobre essa habilidade. A IA não é nossa amiga, né? Não é. A IA não é nossa amiga e a gente precisa duvidar de tudo que ela fala. Então, por mais que ela seja uma ferramenta absurda para produtividade, para criatividade até mesmo, não é porque ela escreveu, ela trouxe um resultado que você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vai tomar aquilo como verdade, né? Então precisa ter pensamento crítico. Mas eu acho que o grande objetivo da humanidade hoje é como utilizar essa tecnologia para aproximar pessoas. Se a gente parar para pensar em inovação e tecnologia, foi sempre com esse fim. Né? Então, desde que a gente tinha lá o fogo e usava o fogo para comunicação, era para aproximar. Telefonia, internet, e aí eu estou sendo muito simplista e resumista aqui, mas a IA também, ela serve para aproximar pessoas e deixar aquilo que nos distancia para as máquinas fazerem. E aí a gente tenta usar a IA para nos aproximar. O exemplo que você usou é perfeito, cara. Perfeito. Pô, funciona muito bem e nessa linha que você falou. Né? Não é inventa uma história... Porque o meu filho, ele dá os contextos. Aí, ó, que legal. Eu quero um menino que joga futebol e aí ele falou isso e aconteceu tal coisa. Cara, dentro isso, da realidade dele, óbvio. Isso, perfeito, mas cara. Mesmo assim, nossa, ele fica feliz assim por saber que tá vindo aquilo que ele queria mesmo. Cara, imagina que assim, teu filho tem quantos anos, desculpa? 4. 4 anos, cara. Se ele começar a entender essa habilidade dele em criar histórias e o ChatGPT construir todo o processo, o storytelling, mas ele dando o enredo... Por que não ele daqui a um tempo ele não ser um produtor de vídeo, um produtor de filme, né? Alguém que trabalha com isso de uma forma muito mais assertiva, rápida e assim, sem aquela necessidade de equipe, ferramenta, né? Toda aquela coisa que torna isso inacessível. Então, com 4 anos, cara, ele começa a entender que, puxa, peraí, eu posso criar a minha história, ou posso criar o meu enredo, posso entregar os meus desafios para a história e isso vai ser resolvido. E aí eu vejo se é legal ou se não é. Né? Então, a forma como a gente escreve livro, a forma como a gente escreve cinema, escreve roteiro, escreve qualquer coisa, cara, ela é potencializada. Claro que existe o receio de tipo, é muito conteúdo. Todo mundo gerando conteúdo, todo mundo criando coisas. Ok, mas os bons vão continuar. As pessoas que se adaptarem melhor vão extrair melhor. E é isso que eu falo. Então, e está disponível, né, cara? É acessível. É acessível. Hoje, gratuitamente, você tem acesso a muita tecnologia nesse sentido. E eu vejo algumas empresas que eu dou consultoria, cara, acredite ou não, proibindo acesso a essas ferramentas. Literalmente, você coloca lá o site e você não entra, é bloqueado. Louco. Você fala, cara, entenda o que você está fazendo, você está colocando uma barricada na água e ela vai passar, cara. Se a pessoa não usar aqui dentro, ela vai usar no celular e por aí vai, né? Então, acho que falta um pouquinho também de algumas empresas, alguns líderes, né? A gente falou de liderança, né? Os líderes entenderem o seu papel também de catalisador disso. É melhor você ter isso próximo e estruturado do que você deixar solto e proibir ou qualquer coisa assim. Então, a liderança vai mudar muito também aqui, cara. Sim. A liderança, os professores, tudo vai mudar, cara. A verdade é essa. Cara, e assim, a forma de você gerar valor, de você entregar um resultado, tem um pensamento, tem gente que fala, não, eu contratei você para fazer em 8 horas. Se você levou 2, nossa, você me passou para trás. E imagino que esse cara que bloqueia um negócio desse é muito disso. Bom, o cara vai fazer um negócio mais fácil e depois ele vai ficar
no WhatsApp. Exato. E se ficar, qual que é o problema, né? Então, cara, a gente é muito mais produtivo com a ferramenta. Exato. É óbvio que assim, né, cara, e aí os empreendedores, enfim, as lideranças podem estar pensando assim, legal, então eu vou deixar usar IA, aquilo que ela me entregava em 8, ela entrega em 2, eu entrego mais coisa para ela fazer, né? No primeiro momento a gente acha que produtividade é isso, né? Mas pensa da seguinte maneira, cara, se eu te entrego em 2 horas algo que você me contratou para fazer em 8, eu tenho pelo menos mais 6 horas para adaptar, ajustar, melhorar, refinar, testar, aumentar a qualidade daquilo, né? Então, se o grosso do projeto a gente faz em 2 horas, o que era para ser em 8, cara, usa pelo menos mais 2 ou 3 horas para refinar, ajustar, aumentar a qualidade. Você está aumentando a tua produtividade e mesmo assim, cara, você está entregando algo muito mais interessante, talvez. Então, mas, cara, é incrível como tem pessoas ainda que ainda criam essas barreiras, ou ela mesma é a barreira da evolução tecnológica nesse sentido. E quem pensar assim, cara, vai ficar para trás. Não tem jeito. Uma coisa que eu acho que é interessante comentar, assim, quando a gente teve enfim, né, advento da internet, muita gente falou, nossa, as empresas convencionais morreram. Ou até vou ser mais objetivo. A gente passou agora, talvez 8 anos atrás, por um termo usado muito forte, que era o apocalipse do varejo. Quando os e-coms começaram a explodir. Não, porque as lojas vão fechar, acabou, não vai ter mais varejo físico. Não é assim que funciona. Né? Então, assim, nem todo mundo vai acabar, nem todo o trabalho vai acabar de forma alguma. Eles vão ser alterados, eles vão ser modificados. Então, quando o e-com entrou, as lojas do varejo físico acabaram. Era um termo que se usava assim, globalmente. Apocalipse, retail apocalipse. É o apocalipse do varejo. Acabou. Pelo contrário, o que ficou nas lojas, ou pelo menos quem entendeu isso melhor? Ficou a experiência, ficou um atendimento exclusivo, ficou a pessoa ir lá e sentir o produto na mão. Né? Tudo bem que ela compra na internet, ok, mas ela vai lá, ela toma a decisão dela muitas vezes na loja. Então, o que acontece? As lojas passam a não ser mais um lugar de venda, mas sim de consultoria, né? E de relação com a marca. As empresas que entenderam isso muito bem, cara, estão na frente hoje, né? Então, não é que vai acabar tudo e tudo vai mudar, isso é um fato. Mas para onde vai, cara, não dá para saber. A gente não imaginava que com a internet nasceria o Uber. Exato. Né? Ou com o celular nascesse o Airbnb, o Spotify, o iFood. A gente não sabe o que com o Airbnb vai acontecer. Mas a gente ainda não viu as primeiras empresas, o que a gente chama de AI born, né? Nascidas na era da IA. A gente não sabe que tipo de serviço elas vão entregar de fato. Existem empresas se adaptando ao modelo. A NVIDIA, né, usam a IA, ok, mas as empresas que nasceram com modelo de negócio baseado em IA, a gente não sabe que tipo de capacidade elas vão precisar, que tipo de trabalhador elas vão precisar. A gente não imagina isso ainda. Isso vai começar a acontecer talvez daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aquelas primeiras empresas nascidas na era da IA mesmo. E com certeza elas vão precisar de gente. É a única certeza que eu tenho. Elas vão precisar de gente. É um fato. Que tipo de pessoa, que tipo de profissional, isso a gente pode imaginar. São pessoas mais criativas, são pessoas com mais repertório de experiências. Por quê? Para extrair da IA, você precisa ter repertório para buscar nela. Exato. Porque senão, cara, você está buscando 1 mais 1 na IA. Você está perguntando para ela quem foi Michael Jackson. Não é isso. Não é para isso. Não, a pessoa não está no jogo ainda. Exato. E tudo bem, porque faz e tudo parte. Bem, é o começo. É o processo. É o processo de entendimento. Mas isso que você falou faz muito sentido, cara. E é uma coisa que eu acredito muito, que o cara que é o especialista, né, eu sou especialista nessa área. A forma do cara trabalhar, ela vai ser diferente, vai ser potencializada, mas esse cara não vai, agora a IA vai resolver sozinha. Ela precisa ter os inputs. Exato. E muitas das vezes, como no exemplo da história, é uma conversa, é você dar um enredo para ela. Exato. Né, que a gente começa a perceber depois de usar, todo mundo fala isso, né, mas depois que você começa, que você vê aquilo acontecer, você fala, nossa, realmente, quanto mais complexo ou quanto mais contexto eu dou, fala, pô, faz assim, desse jeito, tem esse cenário, aconteceu isso, não sei o quê. O retorno que você tem é muito mais adequado do que simplesmente, me gera aqui uma planilha que faça não sei o quê. E tanto que esse processo que você comentou, né, além de ter o fator humano, de ter repertório, um vocabulário linguístico amplo também, porque tem que saber usar uma palavra ou outra, porque isso faz diferença na entrega. Então, ter uma visão de mundo ampla, etc., tem uma matéria que é mais hard skill, digamos assim, que é o prompt engineering, né? Que é o engenheiro de prompt. Isso é uma profissão que, por exemplo, essa é uma das primeiras profissões que a IA trouxe pra gente. Sim. Isso aí, se a gente falasse 5 anos atrás, cara, engenheiro de prompt? Do que você está falando? O que é prompt? Hoje é algo, cara, que você encontra no MIT, em Harvard, você encontra na PUC, você encontra na Federal, você encontra já escolas
proporcionando aí cursos MBAs dessa matéria, de engenharia de prompt. Por quê? Quanto melhor um prompt for, ele vai ser mais econômico, mais eficiente e o resultado vai ser de extrema qualidade. Então, é o que eu sempre falo nos meus treinamentos. Você tem que saber perguntar. Saber perguntar. E aí pode ser uma habilidade pessoal, né? E eu gosto muito de provocar a seguinte reflexão. Pergunto sempre qual que é o ídolo da pessoa, né? Qual é o teu maior ídolo? Aí a pessoa pode falar, sei lá, o Ronaldo, né? Da seleção, pode falar que é o, sei lá, o Elon Musk, fala qualquer um, né? Aí eu falo o seguinte, tá bom, então ele é teu maior ídolo. Eu te dou 15 minutos com ele. Qual é a pergunta que você vai fazer para ele? Né? Aí eu gosto muito desse momento e eu trago algumas reflexões em vídeo que eu já tenho, né, mapeadas. Aí eu pego lá entrevistadores perguntando, por exemplo, pro Max Verstappen lá da Fórmula 1. Pô, você é competitivo? Pô, o cara tá na Fórmula 1, cara. Né? Então, assim, o que você vai perguntar pro teu ídolo, cara? O que você quer saber? E aí, ao mesmo tempo, eu trago um outro exemplo, cara, que foi um cara que perguntou, por exemplo, pro Felipe Massa, da Fórmula 1 também. Ele falou, Felipe, cara, eu tenho uma dúvida. Como é que você recebe teu salário? Pô, esse é um tipo de pergunta que é legal de escutar. Como é que um cara da Fórmula 1 recebe salário, cara? Porque a gente recebe mensalmente, né? E o cara da Fórmula 1? Né? Aí o Felipe falou, pô, essa é uma pergunta legal, cara. Nunca me perguntaram. Não, a gente recebe assim, por projeto, por corrida, em 4 meses. Você fala, olha que interessante, cara. Então, que perguntas que a gente pode fazer para extrair uma melhor resposta? Essa é uma habilidade importantíssima. E isso vai se traduzir ali na prática como engenharia de prompt. Como que você entrega a melhor pergunta, a melhor necessidade para a IA te interpretar da melhor maneira. E aí tem contexto, tem como atuar, tem várias coisas. E aí eu achei muito legal, cara, porque de fato, até aqui a primeira profissão que talvez a IA tenha criado. Engenharia de prompt. Né? E isso serve para imagem. Né? Eu vi agora também, se eu não me engano, a Chili Beans lançou uma campanha produzida de forma visual, né? Campanha de design mesmo. Primeira campanha produzida totalmente numa IA, né? Então, e aí foi muito legal porque ele falou o seguinte, a gente fazia com os nossos engenheiros, com os nossos designers, não ficava bom. Sabe quando que ficou perfeito? Quando eu trouxe um fotógrafo para a mesa. O fotógrafo nos ajudou a criar o melhor prompt. Coloca a lente, põe lá para ele falar assim, ó, foto de uma pessoa não sei aonde, com uma lente assim, com fundo assado, com uma luz assim, aí a coisa funcionou. Então você veja, fotografia, por exemplo, os fotógrafos não são aqueles que vão clicar a foto, vão ser aqueles que vão criar o prompt para a melhor foto. Né? Então, é nesse sentido que as coisas vão mudar. Não vai acabar, mas vai mudar. Né? E a forma de pensar das pessoas, ela vai ter que se adaptar nisso, de dar detalhes, de buscar sempre ser o mais claro, objetivo. Igual você falou, questão de economizar recursos. Isso. Também, né? Porque querendo ou não, algumas ferramentas, acho que na grande maioria você vai pagar por utilização e Exato. Tal. Então, quanto melhor for, daqui a pouco vai chegar um momento que vai ser isso. Imagino, começa a saturar, o custo fica muito alto, todo mundo usando, fala, beleza, agora eu preciso otimizar essa utilização. E olha que interessante que você falou, cara, porque nem tudo é muito velho, nem tudo é muito novo, né? Isso aí hoje funciona nas empresas com PDCA, melhoria contínua, programas de eficiência. Isso vai acontecer também, cara. Em algum momento, isso aqui hoje está funcionando. Em algum momento, as empresas vão falar, cara, estamos gastando muito com infraestrutura de IA. Precisamos criar um projeto de eficiência onde vai ser revisitado todos os prompts. Prompt de 3 linhas vai ter que ser cortado para uma, para ser mais eficiente, economizar e tal. Então, veja, cara, isso aqui que você falou é uma realidade. E eu vejo isso no futuro acontecendo. Programas de eficiência buscando uma melhor utilização desses recursos, porque de fato, assim, você usa... até vi uma matéria muito legal esses dias que falava o seguinte, você dá bom dia e obrigado, e você fala bom dia e obrigado pro ChatGPT, isso custa uma fortuna. Né? Porque as pessoas tendem a ser ali um bate-papo, né? Olá, bom dia, tudo bem? Me ajuda nisso. Quando ele vai responder para você, fala, oi, tudo bem. Para gerar esse oi, tudo bem, custa. Né? Custa. E então, essa coisa toda vai ser interessante de ver, cara, como que as coisas vão funcionar aqui daqui a algum tempo já. Mas, de fato, é uma visão de mundo que vai precisar ser ajustada, de fato, para a gente ter uma melhor utilização dessas ferramentas. Agora, o futuro, nesse sentido, cara, ele é muito, muito assustador. Quando eu falo assustador, não estou falando pelo lado ruim, não. Ele é muito assustador porque abre um mar de oportunidade. Né? Para nossa geração, para quem está ativo hoje, cara, o mundo zerou, começou de novo. A gente tem todas as possibilidades do mundo. Você tem uma vontade de criar uma empresa sobre algum aspecto, você faz isso rapidamente. Você quer criar um produto, um serviço, cara, a gente consegue fazer isso hoje de forma muito rápida. Desde criar nome, estrutura, propósito, missão, valor, a gente consegue criar toda a parte de design, toda a parte do site, a gente consegue
pôr na rua um produto rapidamente para testar a ideia, a hipótese, e depois você põe dinheiro para escalar. Então, eu vejo num futuro muito próximo um super ciclo de empreendedor. Um super ciclo mesmo de empreendedorismo, onde as pessoas vão conseguir empreender de forma solo, de forma sem precisar de muita estrutura de pessoas, elas vão conseguir empreender e tirar coisas do papel muito, muito rapidamente. Isso é muito legal. Em que momento, Gui, que você identificou assim, que você precisava utilizar, por exemplo, IA no teu negócio e hoje, o que tem alguma coisa exatamente assim que você consegue trazer? Esse tipo de coisa me ajuda, eu consigo fazer e tal. Tem, cara. Ele faz de tudo, né? Consegue fazer de tudo. Mas o que você costuma aplicar? Legal. Quando que eu percebi isso, cara? Não faz muito tempo, para ser bem sincero. Só para contar um pouco da história para as pessoas que estão escutando não entenderem que é mais um cara que fala de IA e igual um monte, de fato, vão aparecer um monte, porque é assim que funciona, né? Vem um monte de gente na hype. Em 2017, cara, foi o meu primeiro projeto de IA. No Grupo Boticário, a gente criou um perfume do zero. Desde nome, cor do vidro, essência, público-alvo, tudo do zero. Em 2017, com uma inteligência artificial chamada Watson, que era da IBM. Não é a mesma inteligência artificial que a gente usa hoje. É uma inteligência artificial não generativa, essa da IBM, mas era uma super inteligência artificial para cruzamento de muita informação. Então, em 2017, a gente lançou o Egeu On You, On Me. Eram 2 perfumes. E quem procurar na internet vai achar. Boticário, perfume, inteligência artificial. Esse projeto é nosso. Eu participei muito fortemente desse projeto. E desde lá, cara, eu comecei a perceber que, cara, isso aqui tem um potencial de mudar o mundo. De fato tem. E não era generativa. Em 2021, no meio da pandemia, eu tive contato com um cara que trabalhava fora do Brasil num estúdio de videogame, estúdio de games. E é PUBG o nome do game, inclusive super conhecido. E esse cara trouxe o desafio falando assim, cara, a gente leva 3 anos para construir um mapa completo de 3 km² dentro do game. É gigante. Todos os prédios você pode entrar, os vidros quebram. Então é realmente um mundo ali muito complexo. E ele me mostrou o DALL-E, que era o projeto da OpenAI de imagem. E ele falou, olha o que eu vou fazer. Em 2, 3 prompts ele criou um mapa. Obviamente, não com tanta profundidade, mas em 2, 3 minutos ele criou algo que já podia ser uma prova de conceito de um mapa novo. Eu falei, cara, isso aqui é fantástico. Isso aqui, cara, minha cabeça explodiu. E desde lá, eu venho trabalhando com a IA. Então, eu criei uma empresa chamada Harum.ai e, basicamente, ela é uma interface de prompts. Então, é aquilo que a gente estava falando. Para você extrair o melhor da ferramenta, você tem que ter certa habilidade. O que eu criei foi uma camada onde a pessoa não precisava ter essa especialidade, mas ela sinalizava o que ela queria. Essa ferramenta ela traduzia para um prompt perfeito e entregava o resultado. Então, era uma interface bem legal chamada Harum. A Harum acabou indo para outro caminho. A gente vendeu ela para uma outra empresa que atuou dessa maneira, atua até hoje com essa camada de interface para outras ferramentas de IA. E ali minha cabeça explodiu. Então, hoje, como é que eu uso a IA, cara? Eu uso a IA hoje para conteúdo. Isso acho que é o mais... acho que é o passo inicial para quem quer construir um negócio, tem que ter conteúdo. Então, dá para construir conteúdo com IA. Eu faço análise de valor, precificação de produtos e serviços que eu estou atuando. Eu consigo fazer validações fora do Brasil e etc. E também para análise de muitas informações, muitos dados. Uma planilha com muita informação, uma planilha porque o que eu faço também tem um output que são dossiês de informação. Quando por exemplo, um dos produtos que eu faço é o workshop. O resultado do workshop é muita informação. Então, eu uso a IA para me ajudar a digerir melhor essas informações, clusterizar e criar esse tipo de coisa. Uhum. Então, hoje eu uso a IA muito fortemente nesse sentido. Conteúdo e análise com mais profundidade de muitas informações, coisa que eu não consigo fazer. Muito detalhe, muita informação eu não consigo. Então, eu uso as IAs, né? Não é a IA porque são várias, mas eu uso várias IAs para isso, para construir um racional baseado em muitas informações que eu tenho na mão. Cara, é muito legal. Assim, cara, é apaixonante, na verdade. Até você falou, né? Você começa a usar, você não para. Porque realmente, cara, é algo que assim, encanta a profundidade ou os insights que tem, a construção racional que existe, né, num processo ali. É muito legal, cara. E, ao mesmo tempo, acho que
complica um pouco de a gente imaginar o que vai ter para frente, né? Claro que a gente planeja da nossa empresa, mas como você também está mais envolvido com essa parte de inovação, pode ser que o que a gente está falando agora é uma coisa, fim do ano já é outra completamente. Vou te dar um exemplo, cara, de um projeto muito legal. Inclusive, como dica, assim, eu não indico, mas enfim, né? Eu não colocaria a IA para falar com meus clientes, por exemplo, né? Mas eu colocaria a IA, e é um projeto nosso, para entender o tom e o que o cliente quer dizer de fato naquela reclamação, ou naquele ticket, ou naquela ligação. Então, olha que legal. Você recebe uma reclamação, empresas que têm call center, por exemplo, pega essas reclamações e joga para a IA. A IA volta para os atendentes falando o seguinte, olha, a Fernanda que está reclamando disso, ela está frustrada. O tom dela é frustração. Não tenta aplicar nenhum tipo de questionário para ela, não pede informação. Só coloca alguma situação onde ela pode colocar as dores dela. Ou seja, sirva de ouvido. Não coloque fricção. Ela quer falar, ela está frustrada. Quem está frustrada quer colocar para fora, né? Então, o atendente vai lá e faz aquilo. E aí o atendimento é muito melhor. A pessoa sai dali falando, beleza, falei tudo que eu precisava falar, vamos ver se vai resolver. Aí tem o ponto de resolução, né? Vamos ver se vai ser resolvido. Mas a IA pode ser essa camada muito de transcrever sensações e emoções que a gente não consegue captar muitas vezes. Porque é muito no subtítulo, na sublinha das coisas, né? Então, usar a IA, de novo, para aproximar pessoas, cara, os negócios das pessoas, é esse o negócio, é esse o objetivo, é isso que as pessoas e as empresas têm que buscar. Não para, por exemplo, ficar criando postzinho no LinkedIn. Ok, funciona, mas assim, é meio pasteurizado. Você entra lá, tem 10, 15 posts muito parecidos, porque ChatGPT, crie para mim um post sobre inovação e Ctrl+C, Ctrl+V com os emojis, inclusive. Não rola. Isso aí já foi. O emoji já pega, né? É a V0 da IA, serviu lá 2, 3 anos atrás. Não é mais assim. E então, para quem pensa, né, com relação à IA, como aplicar, como usar, cara, acho que a dica aqui é onde eu aplico a IA no meu processo. E aí, cara, pode ser um processo fabril, pode ser industrial, pode ser um processo mais lógico e pragmático, como, por exemplo, parte de contadores, parte fiscal, tributária, acho que vai ajudar muito. Inclusive, para mim, tributária, fiscal e jurídico são áreas que vão ser vão utilizar rapidamente a IA como já estão fazendo. Mas não é no sentido da entrega, é no sentido de aumentar a produtividade e conectar melhor com as pessoas. E aí, se for usado assim, eu acho que a chance de sucesso e de escala é muito grande, cara. Muito legal. E acaba sendo muito daquilo que você falou um pouco atrás, né? De, tipo, o cara vai utilizar e ele vai sobrar tempo para fazer outras coisas que podem melhorar o processo como um todo. Não é necessariamente o cara vai ficar ali sem fazer nada, mas só aquele trabalho maçante, talvez aquela coisa que, querendo ou não, esse tipo de trabalho tem uma hora que você já, cara, não aguenta mais, você já não vai fazer a análise que deveria fazer e aí vai trazer um resultado que... É isso, cara. E é assim com todas as inovações e tecnologias. Veja, agora a gente está em época aí de imposto de renda. Antigamente, cara, era muito complexo, era muito difícil. Hoje você baixa o aplicativo, meio que já está tudo pronto, você revisa e dá ok. E não deixamos de ter contador, e não deixamos de ter pessoas do fiscal, do tributário. O que elas estão fazendo talvez sejam olhando para um cenário muito mais de qualidade. Cara, será que o que está aqui faz sentido? Tá certo? Tá errado? E aí, com isso, a gente tem menos malha fina. Tendo menos malha fina, o Estado também e o governo ficam mais leve naquele processo. Então, veja, a chance de prosperidade e de nos tornarmos mais eficientes enquanto sociedade, enquanto humanidade, cara, ela é muito grande. É óbvio que a gente precisa cuidar com o sentido de quem define o futuro disso somos nós. Se a gente colocar muita ambição, passando a nível de ganância, muita visão de que tudo é automatizado e que acabou, as pessoas não vão fazer mais nada, a gente vai para esse caminho de fato. E aí é um caminho apocalíptico, né? Mas eu não vejo isso acontecendo assim nos próximos anos. Eu acho que nenhuma tecnologia matou a humanidade e eu acho que não será a IA que vai fazer isso. Mas é óbvio que a gente precisa ter a questão de ética. Vai haver uma rodada gigante agora de regulamentações. A gente tem que cuidar para também não ficar para trás em relação ao mundo, né? Brasil, relação ao mundo, para não ser rígido demais, mas também não ser solto demais, né? Para não perder o bonde. E aí que tá, cara. Eu acho que a gente não pode perder o bonde agora. A gente já não está falando um pouco mais, né, da parte técnica, a gente já não está na briga dos LLMs, que são o ChatGPT, o Claude. A gente não tem nenhuma LLM, né, que é a base das IAs, brasileira. E tá tudo bem, porque realmente é muito caro. Mas na camada da interface, na camada de aplicação, na camada de utilização, cara, o Brasil tem que estar
no top 3, top 4, top 5 ali da utilização. Porque aqui tem muito problema. Né? Onde tem muito problema, tem muita oportunidade. Sim. Então, eu acho que é um incentivo aos empreendedores ou quem quer ser empreendedor, cara, para resolver problema. Eu tô chamando essa era, inclusive, pois já tá no meu Instagram. Se vocês ouvirem por aí outros falando, eu nunca ouvi ninguém falando isso. Então, quero para mim essa pecha aí. Eu tô chamando isso da era da imaginação. A gente sai da era da tecnologia, da informação, para a era da imaginação. Tudo que você quiser fazer vai ser possível de fazer. É isso. Tudo que você imaginar, cara, agora você consegue fazer, testar, pilotar. Então, assim, você tá com uma ideia, você tem algo que realmente você acredita, cara, vai atrás, constrói, as ferramentas estão aí e dá para fazer. Pelo menos que seja num nível básico para testar a ideia. Depois você vê se vai para frente ou não, mas dá para fazer. Cara, animal. Achei sensacional. Eu ia te pedir uma dica agora no final, né, para você dar uma dica para quem quer empreender. Você basicamente já falou, já deu a dica. Cara, tem alguma outra coisa que você queira falar para quem está, sei lá, decidindo ou está empreendendo? Quero, cara. Quero sim. Eu sou meio como que diz, radical nessa parte, assim, cara. Mas você vai entender o que eu quero dizer. Tá com vontade, a chavinha virou, cara, você vai chamar o Rafa, vai estruturar a tua estratégia financeira para tomar a tua ação, cara. E aí, bicho, não tem plano B. Boa. O plano A é executar. Não pensa em plano B. O plano B eu tenho uma reserva. Se acontecer alguma coisa lá, eu tenho uma reserva. E depois que acontecer, eu penso nos outros planos. Mas o plano A é fazer dar certo o que eu quero fazer agora. Né? A hora é agora, cara. O mundo tá resetado, cara. A economia tá sendo resetada, né? A gente tá passando por essas questões aí, Trump, tarifas, mundo, um novo Papa agora. E a IA tá trazendo esse negócio também ao reset no mundo dos negócios, cara. Então, tudo dá para fazer ou tudo dá para ser reinventado. Tudo, cara, absolutamente tudo, tá? Modelos como iFood estão começando a ficar obsoletos por causa disso. Você imagina que cada motoboy hoje pode ser o seu próprio iFood. Você imagina que cada Uber não precisa mais do Uber. Ele cria um aplicativo dele, né? E ele vai ter o Uber dele. Não sei como que isso funcionaria. Estou só hipoteticamente pensando. Mas isso já é possível de fazer, cara. Com 3, 4 dias você constrói um aplicativo. Com 2, 3 dias você constrói uma apresentação que você pode levar para alguém. Você constrói um produto. Então, assim, vai, cara, tira a bunda da cadeira, levanta, o plano A é o que vale, faz o teu planejamento estratégico, faz o teu planejamento financeiro e executa, cara. O mundo tá chamando. O protagonismo agora, cara, é necessário. Essa é a dica, cara. Se torne protagonista. Fantástico. Gui, brigadão, cara. Valeu demais por topar vir de volta. Difícil dizer se o primeiro papo foi mais legal ou esse. E foi por outro caminho, né? Foi por outro caminho completamente diferente, mas acho que proposital, talvez. Eu acredito muito que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Eu acho que foi no momento certo, do jeito certo, e agora vai ter bastante coisa para as pessoas aí aproveitarem. Obrigado mesmo, cara. Não, cara, eu que agradeço. Foi por outro caminho mesmo, eu gosto muito disso. Se houver uma terceira aqui, cara, daqui a algum tempo a gente vai para outro caminho. E assim, cara, convido as pessoas que quiserem saber um pouquinho mais. LinkedIn, Instagram, gui.zanoni, vai me achar lá. E quiser trocar uma ideia, manda mensagem, a gente conversa. É um prazer sempre trocar ideia com pessoas, de novo, pessoas interessantes, pessoas inteligentes, cara. E para mim foi um prazer estar aqui com você, né? Bom, obrigado de novo. Não deixem de seguir o Gui, vale muito a pena, de verdade. Aproveita lá, gui.zanoni, procura no LinkedIn, no Instagram, vai ter conteúdo muito massa para vocês. E é isso, esse episódio. Agradeço a atenção aí. Quem puder, deixa o like, compartilha, isso é bem importante também. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu!